Bem-vindos! Feliz por estarem conosco nesta série, 3 mensagens cósmicas, o conflito final da Terra. Eu sou Mark Finley, o anfitrião da série, e temos estado em uma jornada pelo livro do Apocalipse, olhando para Apocalipse 14, 6 a 12. Deus revela sua mensagem final à humanidade nestes versículos. Ele descreve essa mensagem levada por 3 anjos no meio do céu. Na última apresentação, vimos Apocalipse 14, 6. Vimos que o Evangelho eterno da graça e bondade de Deus iria aos confins da terra. Vimos que Deus tem um plano para nós, para participarmos e cooperarmos com Ele, levando a mensagem de seu amor, graça e verdade a toda nação, tribo, língua e povo. E claro, isso começa com nossas famílias, vizinhança, locais de trabalho, comunidades e escolas. Em Apocalipse 14, versículos 6 a 7, a Bíblia diz: Vi um anjo voando no céu com o Evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. Ao pensar no juízo, as pessoas ficam com medo de suas vidas perante Deus no juízo. Nesta apresentação, focaremos nas boas novas do juízo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado porque não precisamos temer o juízo eterno, pois em Cristo temos a confiança de que Tu és nosso juiz e advogado e que nos justificarás nestes últimos dias da história da terra. Em Cristo não temos nada a temer. Ao estudarmos o juízo no Apocalipse, ajuda-nos a sentir Tua presença ao nosso lado. Contudo, ensina-nos que somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Em nome de Cristo, amém. O título é Jesus e o Juízo, porque é boa notícia e não má notícia. Talvez você nunca tenha pensado assim. Pode ter pensado no juízo e tremido só com a ideia. Isso é legítimo. O juízo é um assunto muito sério. Na verdade, há algum tempo, perguntaram a Daniel Webster, que foi um dos mais conhecidos estadistas e oradores da América: qual é o pensamento mais solene que já lhe passou pela mente? E Webster respondeu: o senso da minha responsabilidade individual para com Deus. Você e eu fomos criados como agentes morais livres. Fomos criados com a capacidade de escolha e a oportunidade de tomar decisões baseadas nas faculdades da consciência, da razão e do discernimento. E o discernimento de Deus na eternidade se fundamenta em como temos correspondido à sua graça a partir das decisões que nós próprios tomamos. Daniel Webster disse: este pensamento, que é o do juízo, não é agradável para aqueles que vivem em seus pecados e sem relacionamento com Ele, e, consequentemente, não estão preparados para enfrentar as tremendas questões envolvidas. Mas quer as questões sejam ou não enfrentadas, o fato permanece. Citando Romanos 14, 12, assim cada um de nós prestará contas a Deus. Somos responsáveis perante Deus e não podemos fugir dessa responsabilidade. Você e eu fomos criados para fazer escolhas positivas. O Espírito Santo toca nosso coração para ajudar-nos a escolher. Deus organiza circunstâncias para as melhores escolhas em nossas vidas. Mas o julgamento se refere às decisões que fizemos na vida. Percebeu o que Webster citou em Romanos 14, 12? Assim cada um de nós, não alguns de nós, não um ou dois de nós, mas cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso faz parte do nosso destino. Um dia compareceremos perante o poder de julgamento de Deus. As escolhas são a base da vida e as nossas determinarão nosso destino eterno. Que tipo de escolhas você está fazendo hoje? Que tipo de escolhas você fez na última semana? Que tipo de escolhas você fez no último mês, no último ano? As suas escolhas são guiadas por uma consciência dirigida pelo Espírito? Será que as suas escolhas na vida estão sujeitas aos princípios da Palavra de Deus?
As suas decisões são guiadas e moldadas pelos ensinamentos das Escrituras. 2 Coríntios 5,10 diz: Pois todos, veja a universalidade como Romanos 14,12. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme o que tiver feito, por meio do corpo, seja bem ou mal. Assim, no julgamento final diante de Deus, as questões essenciais nesse tribunal são: como nossas escolhas foram realizadas? Que escolhas nós realmente fizemos que nos conduzirão tanto para a vida eterna quanto para a eterna condenação? Agora, se alguém disser, mas espere aí um instante. Na vida, as boas ações são pesadas contra as más? Vou explicar assim. Quando Deus nos criou, Ele criou, claro, Adão e Eva, com livre arbítrio, como agentes morais livres. Ao longo da vida, desde a queda de Adão e Eva, o diabo, a serpente, o maligno, tem levado homens e mulheres a fazerem más escolhas. Ele tem nos levado a fazer escolhas que nos afastam de Deus. Jesus, porém, nos chama para que nos aproximemos dele com as mãos estendidas. Ele nos apela a tomar decisões eternas, guiadas pelo seu Espírito, decisões que são firmemente alicerçadas e fundamentadas na sua própria palavra. Não há dúvida de que, segundo a Bíblia, somos responsáveis perante Deus. Não há dúvida de que somos responsáveis por nossas ações. Sabe, algumas pessoas dizem, bem, foi a minha genética que fez isso. Sabe, eu tenho predisposição para agir assim. Meu pai ficava com raiva, então eu fico com raiva. Minha mãe perdia a paciência, não era paciente, dizem eles. Então, às vezes, perco a minha. Alguém diz, tenho obesidade na família. Está nos meus genes. Outros dizem, bem, consigo evitar tudo, menos fumar, pois meu pai fumava um cigarro atrás do outro. Ele era alcoólatra. Veja bem, desculpas podem ser dadas, mas a verdade é que, embora tenhamos predisposições genéticas para algo, não ativamos esses genes. Isso se chama epigenética. Não ativamos esses genes até que optemos por seguir essas inclinações. Logo, somos responsáveis pelos atos. Ora, não há dúvidas, segundo a Bíblia, de que as decisões que tomamos determinarão nosso destino eterno. Há vários fatos sobre o julgamento a ser estudado, como descrito no livro do Apocalipse. Lembrem-se de Apocalipse 14:7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois chegou a hora do seu julgamento. Vamos estudar isso com clareza. O primeiro que notamos no julgamento é que Jesus é nosso juiz. Isso surpreende, pois muitos acham que o Pai é o juiz eterno. É verdade em certo sentido, mas notem o que a Bíblia diz. João 5:22. O Pai não julga. Quem? O que o Pai julga? Ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então, conforme a declaração de Jesus em João 5:22, Jesus é o nosso juiz no juízo final. No juízo, Jesus é juiz e também nosso advogado de defesa. Você pode dizer, isso é confuso, não é? Vamos analisar. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é juiz e advogado. Você diz, é conflito de interesses. E é mesmo. Mas você não se sente grato por Jesus assumir para si esse conflito, atuando como nosso juiz e nosso advogado de defesa? Vamos supor que estamos indo a um tribunal. E digamos que levei uma multa por excesso de velocidade. Espero como pastor que não, mas digamos que sim. Digamos que eu esteja a 110 km por hora numa zona de 60, com pressa para uma reunião. O policial me para e ele diz, olha, você estava a 110 km por hora em uma área de 60. Será uma multa. Então digo, espere, eu corria para o hospital para ver alguém morrer. Vou contestar isso no tribunal. Então eu vou ao tribunal e me apresento. E eu olho para lá e é o meu irmão que é o juiz. Fico espantado. Não tenho irmão, é só uma ilustração. Supondo que ele seja o juiz, fico espantado. E isso é boa notícia.
E então, digamos que ele sai do banco e diz: serei seu advogado também. Assim, meu irmão é meu juiz e advogado. Acho que é uma oportunidade muito boa para eu não pagar aquela multa cara. O que você acha? Jesus, nosso irmão mais velho, é o nosso juiz. E diante do tribunal de Deus, nosso irmão mais velho nos diz: estas mãos feridas foram por você. Os espinhos que perfuraram minha testa foram por você. A culpa e condenação que carreguei na cruz foram por ti. Eu sou teu juiz e também teu advogado. E perante o universo, diante de milhares e milhares de seres, apresentarei o teu nome e direi: este homem é um dos meus, esta mulher é uma das minhas. Em Cristo, por ser nosso juiz e advogado, não precisamos temer. Mas se não temos Cristo, se Cristo não enche os nossos corações, trememos no julgamento enquanto as nossas vidas são expostas perante o universo. O Apocalipse, no livro do Apocalipse, apresenta claramente que há um julgamento do último dia. Esses 3 anjos voam pelo meio do céu. Eles anunciam ao mundo inteiro: não mais negócios, nem prazeres, nem a vida como de costume. Vivemos num período crucial da história da Terra. Lembrem-se do que lemos e estudamos em Apocalipse 14, versículos 6 a 7. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com: que tipo de voz? Uma voz alta, por quê? Para que o mundo ouça. Temam a Deus e deem-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. Adorem o Criador do céu, terra, mar e fontes das águas. Notaram a expressão, pois a hora do seu juízo? Esta não é simplesmente a hora do nosso julgamento, é a hora do julgamento de Deus. O que isso significa? O diabo alegou que Deus é injusto e parcial e não é digno de governar o universo. E o juízo eterno que ocorre no céu, a hora do juízo de Deus, será revelado a um mundo expectante e a um universo observador que Deus fez tudo para nos salvar, que não havia mais nada que ele pudesse ter feito. E Deus será provado justo, Deus será provado reto. Deus provará ser digno de reinar por todas as eras da eternidade. A vida de Jesus e a morte de Jesus revelaram o seu caráter de amor altruísta. No juízo, será demonstrado conclusivamente que este Cristo, que viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido, que morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, que ressuscitou, este Cristo fez tudo o que era possível para nos salvar. Não havia mais nada que ele pudesse ter feito. O juízo revela a justiça e a mercê de Deus. A lei exige que todos aqueles que a transgridem sofram a morte eterna. A justiça de Deus não poderia permitir que a humanidade seguisse sem pagar a penalidade por uma lei quebrada. Se Deus tivesse feito isso, caos teria criado em todo o universo. Deus precisa lidar com o problema do pecado justamente. Mas a misericórdia de Deus não permitiria destruir suas criaturas. E assim, justiça e misericórdia se unem na cruz do Calvário, determinando para nós quando Jesus decide levar sobre si a culpa e a vergonha dos nossos pecados. Isso nos capacita a estar livres perante o universo, pois Jesus, nosso juiz e advogado, apresenta nosso caso. No juízo final, o universo verá como Deus nos alcançou amorosamente, incontáveis vezes, para nos salvar. No juízo derradeiro, diante de todo o universo, os livros de registros celestiais serão abertos. Deus enviou anjos para repelir Satanás em nossa vida. Será mostrado ao universo, registrado nos livros do céu, que nos momentos de maior tentação, quando estávamos prestes a desanimar e sem forças para seguir, Deus enviou seus anjos para rechaçar as forças do inferno, para trazer luz à escuridão de nossas vidas e nos encorajar, e esperança e inspiração, bem quando mais precisávamos.
Será demonstrado que Deus organizou as providências em nossa vida, trazendo pessoas para nos guiar mais perto dele. Será provado que ele se revelou no mundo natural. Cada nascer e pôr do sol revela o seu amor. A suave chuva que faz crescer as colheitas revela o seu amor. As estrelas cintilando no céu revelam o imenso amor de Deus. A terra que gira em seu eixo e ordenadamente viaja ao redor do sol revela a precisão, a exatidão e o amor de Deus. Veja bem, no juízo será mostrado que não há nada que Deus poderia ter feito que ele não tenha feito para nos salvar, mas acima de tudo será mostrado que Jesus deixou as glórias celestiais, a adoração dos anjos, a adoração dos serafins e mergulhou de cabeça neste ninho de cobras que é o mundo, nesta geração moralmente corrompida, obcecada por sexo, entediada pela emoção e infestada de crimes. Mundo poluído, Cristo veio aqui e habitou em carne humana. E ao fazê-lo, ele viveu a vida que deveríamos ter vivido para que não precisássemos morrer a morte que ele morreu. O juízo revela tudo isso. Ele nos deu muitas chances de responder a seu amor. Ele enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações de novo e de novo e de novo. A hora do juízo de Deus é chegada. Satanás alegou que Deus é injusto, que Deus não é correto, que Deus não se importa conosco. Satanás alegou que Deus é um juiz vingativo, que só quer adoração egoísta. No juízo, revela-se que o seu amor é magnífico, sem limites, profundidades ou alturas que ele não alcançaria para nos redimir. Por isso, o universo em Apocalipse 6 e 7 canta: Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. No fim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Na cruz, encontramos a intersecção entre justiça e misericórdia. E no juízo, descobrimos que não são boas obras pesadas contra más obras. A questão é, aceitamos o Cristo vivo em nossas vidas? A Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, e esse salário ou preço é a morte. Mas Romanos 6, 23 diz, o dom de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo. Se já viemos a Cristo, se Ele de fato nos enche o coração com sua graça, se somos completamente cativados por seu amor e se nossas vidas estão comprometidas a Ele, então não precisamos temer o juízo. Agora, como as obras entram no juízo? Falamos sobre escolhas no início e a importância de escolhas positivas. Não é amar a Cristo e fazer o que quiser. Amar a Cristo é fazer o que Ele quer. Por isso Jesus disse em João 8:29, eu faço sempre o que lhe agrada, que agrada ao Pai. Por isso diz em Hebreus 10:7, eis que venho no rolo do livro para fazer a tua vontade, ó Deus. Por isso no Getsêmani, em Mateus 26:39 e 36 a 39, a Bíblia diz, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade seja feita. Então, quando vimos a Cristo e somos verdadeiramente transformados por Cristo, quando pela fé nos apegamos à sua justiça, quando sua graça nos transforma, ansiamos por fazer a sua vontade, não para merecer nossa salvação, mas porque Ele nos salvou. As macieiras produzem maçãs, não para se tornarem macieiras, mas porque são macieiras. Cristãos praticam boas obras não para provar sua fé, mas como resultado espontâneo de uma relação de fé com Jesus Cristo. Agora, note Apocalipse 20, versículo 12. Os mortos foram julgados pelas suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. De que outra forma poderiam ser julgados? Nossas obras são a manifestação externa da nossa fé. Veja como está em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vocês. É o dom de Deus. Portanto, no juízo, não são as nossas boas obras
Não é porque nos esforçamos ou tivemos essa busca pela salvação e passamos por essa tortura dolorosa para praticar boas obras. É antes porque Jesus Cristo entrou em nossas vidas e as transformou, nos recriou. Por isso a Bíblia diz: não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas veja o que diz em seguida. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Assim, somos salvos totalmente, unicamente, completamente pela graça. Mas essa graça leva-nos à obediência. E as vidas obedientes que vivemos são o resultado espontâneo de sermos salvos e transformados. Pela sua graça, nossas boas obras, capacitadas pelo Espírito Santo, não nos salvam, mas atestam que nossa fé é genuína. A manifestação externa das nossas obras, apresentada no julgamento e registrada nos livros com base nas nossas escolhas, demonstra que a nossa fé é verdadeiramente genuína. Você já leu a história bastante divertida de um desses feiticeiros que consegue fazer quase tudo? Não me refiro a um tipo de mágico, mas a um desses tipos que fazem proezas estranhas e invulgares. Ele esticou, acredita nisto? História verídica. Ele esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara e andou por esse cabo atravessando as cataratas. Pessoas morreram tentando atravessar as cataratas de barril e outras em tentativas de corda bamba. Ele estendeu um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara e caminhou sobre ele com cautela, cruzando as quedas. Ele repetiu isso algumas vezes e as pessoas se aglomeraram para vê-lo, gritando, aplaudindo e exclamando. E ele perguntou: quantos acham que posso fazer de novo? Eles levantaram as mãos. Acham que consigo com um carrinho? Disseram: sabemos que sim. Ele atravessou e voltou. Quantos acham que consigo com alguém dentro? Eles disseram: sim. Quantos querem entrar? Nenhuma pessoa se ofereceu para entrar naquele carrinho de mão. Será que eles realmente tinham fé? Será que eles realmente acreditavam? Veja bem, se você crê, se Cristo muda seu coração e você se apega pela fé, isso se manifesta em suas escolhas, manifesta-se em suas ações, nossas boas obras, o que dizemos? Habilitados pelo Espírito, pois não fazemos boas obras por nós. Elas não nos salvam, mas comprovam a fé interna. Nossa fé se revela nas obras. Há algo mais sobre o juízo. De acordo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, o juízo chegou. É um juízo no tempo presente. A hora do juízo de Deus, o que Apocalipse 14 diz? Chegou. Você pergunta, o que significa a hora do juízo de Deus chegou? Significa que antes de Jesus vir, há um julgamento no céu para definir quem estará pronto para a sua vinda. Se de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus vem para dar as suas recompensas, deve haver um juízo anterior à sua vinda para determinar quem recebe que recompensas quando ele vier. E assim o juízo chegou. É um juízo no tempo presente. Em outras palavras, os destinos de toda a raça humana, de todos aqueles que morreram em épocas passadas, estão sendo decididos no tribunal de Deus. Apocalipse 14, 7. Temei a Deus, ou seja, respeitai e dai-lhe glória. Veremos isso na próxima. Pois a hora do juízo de Deus não está para vir, mas sim já veio. Quando Jesus falou do juízo em Mateus 12, 36 a 37, ele disse: de toda palavra ociosa os homens darão conta no dia do juízo. Era futuro. Nos evangelhos, o juízo é sempre futuro. Mas no Apocalipse, prevê-se que antes da vinda de Jesus, o relógio marcará a hora e haverá um juízo final. De fato, em uma próxima apresentação, examinaremos também o momento. Quando é que esse julgamento teve início? Qual a relevância para você e para mim de vivermos nesta hora do juízo? A Bíblia, em Mateus 16, 27, diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com anjos. Então ele recompensará a cada um conforme suas obras. Apocalipse 22, 11 a 12. Mateus 16, 27.
Cristo vem para recompensar. Assim deve haver um juízo antes da sua vinda, para que o universo veja sua sabedoria, amor e justiça. Para que possam ver aqueles homens e mulheres que responderam a esse amor, cuja fé os levou, pelo poder do Espírito Santo, a viver em harmonia com a sua vontade. Eles receberão a recompensa da retidão, a recompensa da salvação eterna, quando ele vier. Apocalipse 22:12. E por toda a Bíblia, eis que venho sem demora. Creio que sua vinda é iminente. Os sinais indicam que ele virá logo. Minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme sua obra. Então, o julgamento acontece antes da vinda dele. Estaríamos na hora do julgamento agora? O tempo se esgota? Nós vamos estudar o período exato em que esse julgamento começou. Pelas Escrituras, as profecias de Daniel, vamos perceber a hora exata em que o relógio marcou. As profecias do Apocalipse estão se cumprindo. Vivemos tempos críticos na história da Terra. As areias na ampulheta do tempo estão se esgotando. Este é o momento para abrirmos nossos corações. Este é o momento de fazer uma entrega plena, total e absoluta a Jesus Cristo. Se a hora do juízo de Deus chegou quando ele começou, vamos estudar isso, e é por isso que é tão crucial não perder uma destas apresentações. Convide seus amigos para assistir a estes DVDs. Convide seus amigos para assistir a essas transmissões, pois vamos identificar quando a hora do juízo começou. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares. O Apocalipse é explicado em Daniel e Daniel é explicado no Apocalipse. Ambos são livros proféticos de visões proféticas. O livro de Daniel fornece a base para o livro do Apocalipse. Ninguém pode entender o Apocalipse e a mensagem dos três anjos, sem antes entender o livro de Daniel. Então vamos estudar a cena do juízo em Apocalipse 14:7, no próprio livro de Daniel. Há uma cena magnífica no céu no livro de Daniel. Em Daniel 7, você tem o destino das nações. No capítulo 7, nações surgem e caem. Essas nações querem usurpar o próprio reino de Deus. Babilônia se levanta e cai. Daniel diz: observei a ascensão e queda das nações. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a queda do Império Romano. Vi além do auge e queda das nações. Vi além do conflito das nações na terra. Observei, Daniel 7, 9-10, até tronos serem postos. Os tronos são móveis, ali estabelecidos. O ancião de dias, quem é? Deus Pai, certo? Se sentou. Sua veste era branca como a neve, e seu cabelo pura lã. Seu trono era chama de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Um rio de fogo manava dele. Milhares o serviam, milhões estavam diante dele. O tribunal se assentou, os livros foram abertos. Você consegue ter uma noção? Aqui está uma reunião intergaláctica. Aqui está uma reunião universal de milhares e milhares de seres. Lá estão todos os seres celestiais, querubins e serafins. Seres angelicais também estão presentes. Temos toda a hoste celestial se aglomerando no tribunal de Deus. Os destinos da raça humana serão decididos. Mas, além disso, o nome de Deus deve ser reabilitado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo demonstrou seu imenso amor, e assim o nome de Deus foi plenamente vindicado perante todo o universo. Mas a questão é, Deus é justo ao lidar com cada ser humano? Deus realmente deu a todos a oportunidade de serem salvos? No juízo final, a justiça de Deus será revelada. Quero que você sinta a majestade deste momento. Quero que você sinta a solenidade e o significado deste momento. Deixe sua mente refletir sobre isso. Milhares de seres se reúnem ao redor do trono de Deus. Eles estão ali para ver o nome de Deus honrado e exaltado perante todo o universo. O destino da humanidade é decidido no tribunal do céu.
Mas mais do que isso, Deus está lidando com a grande controvérsia entre o bem e o mal, de uma forma que o pecado nunca mais se levantará. Uma vez que virmos quão mal o pecado é, quão perverso o pecado é, quão iníquo o pecado é, e uma vez que virmos quão bom Deus é, nunca mais quereremos voltar para o poço de pecado. Daniel 7,13 diz: Eu olhava e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Quem é? Jesus. O que faz? Vem com as nuvens. A quem? Ao Pai. Pai e Filho se encontram, e lá no tribunal do universo, no Santíssimo, o Santo dos Santos do Santuário Celestial, Jesus apresenta o sangue. Ele apresenta o seu sacrifício perante todo o universo e declara: Eu sou o Salvador da humanidade, e aqueles que me aceitaram, estando em mim, por meu intermédio e por minha causa, são aceitos no amado e possuem o direito de adentrar os céus. Ele se dirigiu ao ancião de dias. Levaram-no à presença dele. Assim recebeu domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O que ocorre no juízo? Cristo no juízo. Entendeu? Pegou? Não perca. Então, a ele foi dado o quê? Domínio, glória e um reino para que nações e línguas o sirvam. Então, no reino de Deus, no tribunal do universo, no santo dos santos do santuário celestial, Jesus se apresenta e é presenteado com o reino. O seu sacrifício é suficiente. A sua justiça é suficiente. A sua graça é suficiente. E todo o universo canta para a glória do seu nome. O reino lhe é entregue. O juízo mostra que Cristo é o justo governante do reino. Daniel 7,14. O seu domínio é o quê? Domínio eterno que não passará. Seu reino, um que não será destruído. Ora, o juízo também revela a justiça salvadora de Cristo e seu triunfo sobre os principados e potestades do inferno. O juízo revela que Cristo será honrado, exaltado no universo e todos os poderes do inferno serão destruídos. Apocalipse 4:1 diz: Depois destas coisas olhei. Daniel 7 nos mostra o juízo. Apocalipse 14 também nos mostra. E também João tem no céu esta visão do juízo. Ganhamos aqui percepções adicionais. Ao estudar a Bíblia, compare texto com texto. Você pega um pouco aqui e um pouco ali e junta. Apocalipse 4:1. João diz: Olhei e eis uma porta aberta no céu. Há uma porta aberta para você, amigo. Quaisquer que sejam as suas experiências, seja como for que se sinta, há uma porta aberta no céu. O que Deus diz? Depois viu uma porta aberta no céu. Deus diz: olhe pela porta. Terá nova coragem, esperança, inspiração. A primeira voz que ouvi como trombeta disse: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois. A voz do céu diz: sobe aqui à sala do trono do universo. Sobe aqui para o tribunal de Deus. Agora, quando João olha através daquela porta aberta no céu, em Apocalipse 4, o que é que ele vê? Esta é uma cena magnífica. Apocalipse, o 4º capítulo. Quero que vejam enquanto leio. Apocalipse 4. Olhei e eis uma porta aberta no céu. Seja quem for, há uma porta aberta para você. Seja o que for que esteja passando, há uma porta aberta no céu. Deus o convida como a João. Sobe mais alto, dê mais um passo de fé, veja o que Cristo faz por você. Na hora do juízo, veja Jesus que intercede por você. Reúnam-se na sala do trono do universo. Notem. Diz: e quem estava no trono, versículo 3, parecia uma pedra de sardônica. Havia um arco-íris no trono, indica juízo e misericórdia. Deus pôs um arco-íris no céu após o dilúvio, indicando que o mundo nunca mais seria destruído por tal evento. Note, ao redor do trono, 24 tronos e neles 24 anciãos sentados, vestidos de branco. Eles tinham coroas de ouro na cabeça. Quem são os 24 anciãos no trono? A Bíblia diz que foram redimidos da terra. No antigo Israel havia 24 turnos no sacerdócio levítico. Esses sacerdotes representavam Israel, portanto, os 24 anciãos.
São aqueles que foram resgatados da terra, trazidos de volta à vida no tempo da morte e ressurreição de Cristo. Lembre-se, a Bíblia diz que quando Cristo morreu, os túmulos abriram. Após sua ressurreição, alguns saíram. Quem são esses 24 anciãos? São homens como você e eu. São pessoas ao redor do trono de Deus que Deus levou para lá, ao seu trono. Por que estão ali? Para nos representar diante do trono de Deus. Sabe, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que somos uma geração eleita e um sacerdócio real. Nós também somos sacerdotes e reis de Deus, e esses 24 anciãos que estão lá nos representam no trono de Deus. Se eles estão lá, se conseguiram, nós também conseguiremos. Estão com Jesus no trono de Deus. Observe também o que a Bíblia diz. Diz que os 24 anciãos que representam os redimidos, que um dia se alegrarão ao redor do trono de Deus, vêm da terra. Eles enfrentam tentações, provações e dificuldades, mas estão lá. Se eles conseguiram, nós também podemos. Agora, a Bíblia também diz em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 7, que há 4 criaturas ao redor do trono de Deus. É um tema um pouco estranho. Diz que essas 4 criaturas são como um leão, um bezerro, um homem e uma águia. E quanto a essas 4 criaturas, o que aprendemos com a história de Israel sobre elas? Israel marchou no deserto sob 4 estandartes: leão, bezerro, face de homem e águia. Foram esses os estandartes de Israel. Esses estandartes simbolizavam a contínua proteção de Deus, sua guia eterna e os papéis de Jesus na libertação do domínio do pecado. Pense, Jesus é o leão da tribo de Judá, o leão. Ele se torna um sacrifício ou um bezerro, um animal de sacrifício por nós. Ele habita em carne humana como um homem, o rosto de um homem, mas após sua morte, ele voa novamente para o céu como uma águia que se eleva. Então, o que representam? Assim como esses estandartes representavam a orientação eterna de Deus e enfatizavam sua proteção, da mesma forma, estas 4 criaturas ao redor do trono de Deus representam o ministério total de Cristo por nós. Aquele que é o leão da tribo de Judá, nosso rei, o Cristo divino, que se fez homem para sacrificar a vida em nosso favor e que ressuscitou dos mortos. Ao olharmos para o tribunal de Deus, vemos os anciãos que lá estão. Eles representam toda a humanidade. Eles representam todos os redimidos que lá estão. As 4 criaturas que representam o Cristo vivo estão ali diante do trono de Deus. Jesus intercede por nós. Podemos vir de todos os cantos, norte, sul, leste, oeste, de toda a nação, tribo, língua e povo, para nos reunirmos perante aquele trono pela fé em Cristo, sabendo que Jesus é nosso Salvador. Por isso, no fim de Apocalipse 4:11 diz: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. É disso que se trata o juízo, da honra e da glória de Cristo. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, pois criaste tudo e por tua vontade existem. Existimos por sua vontade, trazidos à vida por ele. Fomos criados e redimidos por um Cristo amoroso e um dia seremos levados à eternidade por ele. Agora, em Apocalipse 5, que dá sequência ao capítulo 4, João vê a cena. Há um ser com um rolo selado com 7 selos. João pergunta: quem abrirá o rolo? Ele sente que é o rolo do juízo. Ele sente que se ninguém abrir o rolo, os pecados da humanidade estão ali. Ele observa. Enquanto Jesus se apresenta, primeiro João está chorando porque parece que ninguém pode abrir o rolo. Mas então Jesus se apresenta e Jesus é digno de abrir o rolo. A pergunta é feita em Apocalipse 5:2. Quem é digno? A resposta em Apocalipse 5:3. E ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra podia abrir o rolo nem olhar para ele. Ninguém, exceto Jesus, nenhum anjo. Poderia garantir sua salvação. Nenhum querubim ou serafim asseguraria sua salvação.
Nenhum ser na terra garante sua salvação, mas há quem possa no juízo. Jesus, o Cristo vivo. João diz, eu olhei. Apocalipse 5, 5-6. Eu olhei e eis que no meio do trono, dos seres viventes e dos anciãos, estava um cordeiro como que imolado. Ali, perante o tribunal de Deus, a imagem de um cordeiro morto, o Cristo vivo que morreu por nós. 7 chifres simbolizam poder e 7 olhos, sabedoria, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Mas um dos anciãos me disse, não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro. E eu olhei e eis um cordeiro como que morto. Essa é a incrível notícia. Perante o tribunal de Deus, com a autoridade de todo o céu, e antes de toda essa autoridade celestial, Jesus Cristo então se apresenta. É dado a ele o reino, a salvação é concedida ao seu povo. Por que motivo? Porque Cristo proveu o resgate por nós. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Não precisamos temer o juízo. Há algum tempo aconteceu uma história fascinante na cidade de Nova York. Havia um certo juiz que era conhecido por ser muito bondoso e bastante compassivo. E enquanto este juiz julgava um caso específico, um homem se apresentou diante dele e o homem foi julgado porque era um ladrão. Ele foi preso como ladrão. Ele havia entrado em uma padaria e roubado 8 ou 10 pães. E quando ele estava saindo com os pães, a polícia o deteve porque o padeiro, o dono da padaria, havia acionado o alarme. A polícia veio e eles prenderam este homem. Ele foi levado ao tribunal e quando foi apresentado ao juiz, o juiz lhe disse, você roubou aquele pão? Sim, roubei. Confessa? Sim. Se considera culpado? Sim. E o juiz disse, tenho uma pergunta para você. Por que você roubou o pão? E o homem respondeu, tenho esposa e 4 filhos. Esforcei-me para conseguir um emprego, mas não obtive sucesso. Estou sem trabalho há vários meses. Meu dinheiro havia acabado, meus filhos estavam morrendo de fome, então desci para descobrir onde poderia conseguir comida para eles. E enfraquecido, entrei na padaria e roubei aquele pão. O juiz olhou e disse, culpado. E o que vou fazer é cobrar-lhe uma multa de $50. Mas ele disse, olhe, qualquer homem em minha cidade que precise roubar pão para alimentar os seus filhos, ele disse, estou tirando o meu manto de juiz agora mesmo e estou descendo para o seu lado para pagar os $50 em seu nome e quero convidar você, sua esposa e sua família para a minha casa para comer comigo esta noite. Jesus diz a você e Jesus diz a mim, eu estou saindo da cadeira do juízo, estou indo para o seu lado, ponho o braço ao seu redor, estou pagando o preço por você e quero te convidar para casa. Eu quero te convidar para casa. Jesus quer mais do que qualquer outra coisa ter você em casa com Ele. E é isso que o universo vê. É isso que o universo vê no juízo, esta incrível manifestação do amor de Deus. É por isso que o universo canta, digno é o Cordeiro. Eles viram uma manifestação de seu amor na cruz. Eles viram sua intenção no juízo de salvar cada ser humano. Eles viram como ele conquistou corações humanos. O juízo divino é uma notícia incrivelmente excelente para o povo de Deus, pois, em última análise, ele anuncia o fim do domínio do pecado e a libertação do povo de Deus. Daniel e Apocalipse descrevem poderes que se levantam. Babilônia se levanta, mas não reina para sempre, ela cai. A Medo-Pérsia ascende, mas não reina para sempre, e cai. A Grécia ascende, mas não reina eternamente, e cai. Roma ascende, mas não reina para sempre, e cai. Os reinos deste mundo se erguem. Existe um poder que emerge, que congrega tanto a igreja quanto o Estado. Roma está dividida e dela um poder se levanta.
Em Daniel 7, é o pequeno chifre com olhos de homem. Estudaremos isso para entender o anticristo e a marca da besta. Este é o ponto. Reinos políticos se erguem. Um reino político-religioso se ergue, mas Daniel desvia seus olhos da terra para o céu. João, em Apocalipse, aponta para o céu. Além do que é, virá o reino eterno de Deus. Um dia, o universo adorará a Cristo e viverá com ele para sempre. Através das eras incessantes da eternidade, o reino de Cristo nunca terá fim. No juízo, todo o universo verá a glória, a magnificência, a beleza do plano de salvação. Dirão, digno é o Cordeiro. Daniel 7, 22 diz, reinos da terra reinam até o ancião de dias vir e o juízo ser feito. Em que, em favor dos santos de Deus, Cristo se apresenta. O juízo é feito em favor dos santos de Deus. Uma noite, Martinho Lutero estava dormindo, e enquanto dormia, ele teve este sonho terrível. Ele sonhou que o diabo veio até ele e que havia um pergaminho na mão do diabo que o desenrolou. Ele viu um anjo horrível, mau, e uma lista de seus pecados. Era o juízo perante o tribunal de Deus. No sonho de Lutero, ele disse, esses são os meus pecados. O diabo perguntou, são seus pecados? Sim, são. És culpado de cada um? Sim, eu sou. O salário do pecado é morte? Sim. Merece a morte eterna? Sim. O diabo disse, condenado. Lutero viu a mão do diabo no pergaminho e disse, em nome de Cristo, tire a mão. O diabo disse, não. Em nome de Cristo, tire a mão. E o diabo atirou. Dizia, o sangue de Cristo limpa os pecados de Lutero. No juízo, não são boas obras contra más obras. Nossas obras refletem nossa fé. Nossas ações são importantes, refletem nosso total compromisso com Cristo. No juízo, Jesus quer se apresentar por você. No juízo, Jesus diz que quer julgar a favor dos santos. No juízo, todos os poderes do mal serão destruídos. No juízo, todos os poderes ímpios ruirão. No juízo, Cristo será exaltado como Senhor de todos. Daniel 7, 27. Então, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. No juízo, o Pai entrega o reino ao Filho, e você e eu participamos como a linhagem real nesse reino. Nós nos tornamos príncipes e princesas e nos sentamos em tronos com Cristo, adorando-o pelas eras sem fim, por toda a eternidade. Não seria tolice? Não seria. Tolice. Eu estava pensando em outra palavra, mas essa é a única que me ocorre. Que escolha insensata seria dar as costas àquele amor de Cristo, dar as costas àquele convite para estar com Ele no céu? Não seria insensato fazer escolhas por prazeres fúteis deste mundo, quando Jesus nos oferece a eternidade, quando podemos nos sentar num trono com Ele, quando podemos adorá-lo, quando podemos viajar de estrela em estrela, de planeta em planeta, e ver a vasta tecnologia de civilizações que nunca caíram pelo pecado, e ser sua comitiva, revelando ao universo seu amor profundo e a glória de sua graça. No mais alto louvor, cairemos a seus pés e o adoraremos por toda a eternidade. Jesus intercederá por nós naquele julgamento. Nós, com anjos e redimidos de todas as eras, Apocalipse 5, 9, cantamos um cântico novo. Digno és de pegar o livro e abrir seus selos, pois foste morto e com teu sangue nos resgataste para Deus de toda a tribo. Qual era a mensagem de Apocalipse 14, 6? Vi anjo no meio do céu, com o evangelho eterno, a toda nação e povo. Aqui está. Agora, aqueles que aceitaram essa mensagem, aqueles que responderam a esta mensagem dos três anjos, aqueles que entenderam estas três mensagens cósmicas na última hora da terra. Diz, tu nos redimiste, cantam eles, pelo teu sangue de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para Deus, e reinaremos sobre a terra. Nós somos reis e sacerdotes de Deus. Não jogue fora a sua herança.
Não abandone um amor que tem apelado a você por muitos e muitos anos. Havia um fazendeiro que visitou Londres pela primeira vez. Ele nunca tinha estado em Londres antes e ficou maravilhado com coisas como a Ponte de Londres, maravilhado com coisas como o Big Ben e o Parlamento. Um dia, com tempo livre, decidiu ir a uma das famosas galerias de Londres. Este fazendeiro era cristão e, ao caminhar pela galeria, deparou-se com uma pintura. Era um quadro de Cristo pendurado na cruz. Ele ficou ali parado, cativado, tomado de novo pelo pensamento de Jesus, com pregos nas mãos, sangue escorrendo dos pulsos, coroa de espinhos em sua cabeça, carregando o pecado e a culpa de toda a humanidade. E enquanto este homem estava ali, passaram-se 15 minutos, 20 minutos. Logo, lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. E tudo o que ele disse, tudo o que pôde dizer foi: ó, como o amo, ó, como o amo. Alguém que estava por perto ouviu o homem, ficou ao seu lado, olhou a imagem e disse: eu também o amo. E outra pessoa ali perto disse: eu também o amo. Logo, um grupo de pessoas se juntou, abraçadas, presas à imagem. Eles tomaram uma decisão em suas vidas: prefiro ter Jesus do que a prata ou o ouro. Prefiro ter Jesus a riquezas incalculáveis. No juízo, você não precisa temer. Cristo estende a mão para você agora mesmo. Pai Celestial, ouvimos o apelo da canção e no fundo de nossos corações respondemos que preferimos ter Jesus. Ajuda-nos a cada dia a tomar essas decisões eternas, decisões impulsionadas e orientadas pelo Teu Espírito. Capacita-nos hoje, no fundo de nossos corações, a dizer: eu prefiro ter Jesus. Em nome de Cristo, amém.